Oi pessoal, tudo bom? Passando aqui para mais uma aula de geografia, certo? Professor Paulo Vitor. O nosso objeto de conhecimento hoje é a geopolítica global e hoje nós vamos focar nessa geopolítica muito voltado para a bipolaridade e a multipolaridade que aconteceu principalmente lá no período da Guerra Fria, certo? Então hoje o nosso objeto de conhecimento, nosso estudo é baseado nesses fatos, ok? Então, pessoal, na verdade a gente está dando continuidade à aula da semana passada, né? E das outras aulas antes das férias. E hoje a gente vai ver basicamente isso, essa imagem, né? Esses slides que eu vou passar para vocês e explicando na medida, certo? Então, para a gente iniciar a geopolítica global, como eu já falei, nosso objeto de conhecimento, a bipolaridade e a multipolaridade. Então, esse mapa aí, se a gente for perceber, tem também no livro didático de vocês. Ele é o nosso mapa mundi, como a gente conhece, mas ele era dividido lá de 1945 a 1990 em pouquíssimas áreas, certo? Então, se vocês verem aí, são duas áreas apenas que esse mapa ele é dividido. Em amarelo são os países capitalistas e em roxo, né, meio azulado aí, os países socialistas, certo? Então esse mapa ele está representando o período de Guerra Fria, o período chamado e conhecido como Guerra Fria, certo? Então a Guerra Fria, como a gente já falou nas aulas anteriores, até na aula anterior com aquele vídeo, foi um período da história dividida entre o bloco capitalista e o bloco socialista. O bloco capitalista era liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela antiga União Soviética, ok? E pessoal, essa antiga ordem mundial, né, como a gente pode perceber aí no mapa, ela é caracterizada, como eu já falei anteriormente, por dois grandes polos, certo? De poder. Motivo pelo qual podemos assim chamar de ordem bipolar, certo? Então, quando a gente tratar de Guerra Fria, a gente vai ouvir muito falar nessa ordem bipolar. O que é bi? Dois, né? Se é bipolar, são dois polos, capitalistas e socialistas, só para reforçar. Mas, professor, o que foi essa Guerra Fria, certo? A Guerra Fria, pessoal, ela foi uma disputa entre as duas superpotências da época, Estados Unidos e União Soviética, como eu já falei. E esse período de intensidade e hostilidade começou em 1947 e foi até 1989. E não contou com um conflito armado direto entre as duas potências. Por isso o nome Guerra Fria, ou seja, o conflito não chegou a esquentar e ir para o campo de batalha. Então, pessoal, esse nome Guerra Fria é justamente porque foi uma guerra, entre aspas, mas essa guerra ela não gerou conflitos armados propriamente ditos, como a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, certo? Então foi uma guerra voltada muito para o lado armamentista, ou seja, a fabricação de armas, a demonstração de poder por parte desses dois polos e a corrida espacial, certo? Então, a primeira, a guerra armamentista, era aquela demonstração de poder, quem teria as melhores armas, as melhores tecnologias, e isso era demonstrado publicamente, mas não havia o confronto. E a corrida espacial era quem, por exemplo, mandava o primeiro homem para o espaço, quem mandava o primeiro homem à Lua. E quem conseguia fazer essas proezas acabava demonstrando para o lado rival uma grande demonstração de poder, né? Então, se eu consigo mandar um homem à Lua, eu estou dando um recado ao meu bloco inimigo, digamos assim, que eu posso fazer muitas coisas. Então, essa Guerra Fria era muito voltada para essas demonstrações de poderes, né? Tanto de armas como tecnológicas e propriamente a guerra espacial, digamos assim, a corrida espacial. E ainda tratando, pessoal, da Guerra Fria, né? Durante esse período, duas grandes áreas de influência geopolítica elas se formaram. De um lado, né, a capitalista, controlada pelos Estados Unidos, e do outro, a socialista, controlada pela União Soviética. Como vocês podem ver aí no mapa, né, nesse mapa do slide,
criou-se essa divisão territorial na Europa e havia uma linha que separava essas duas grandes áreas, né? E essa linha ficou conhecida como Cortina de Ferro. E ela dividia politicamente o continente europeu ao meio. De um lado, a Europa Ocidental, representando os capitalistas, e do outro lado, a Europa Oriental, representando o lado socialista, certo? Então, do lado esquerdo do mapa aí, se vocês observarem, é o lado ocidental e do lado direito o lado oriental, ok? E para a gente finalizar o conteúdo, pessoal, nós temos a multipolaridade mundial e a nova ordem internacional. Se no início do vídeo a gente estava falando de ordem bipolar, ou seja, né, a ordem de dois polos, agora nós estamos falando da ordem multipolar, né, mundialmente difundida. Então, multipolar são vários polos, mais de 2 ou 3 polos. E se a gente observar aí no mapa, é justamente que a gente vai observar mesmo. Nós temos, além dos Estados Unidos, já a Europa fragmentada em várias regiões, assim como a Ásia representada pelo Japão. Então, após a fragmentação do bloco socialista em 1991, que marcou o fim da ordem bipolar, então aquela ordem de dois blocos acaba, houve o enfraquecimento do socialismo e a expansão do capitalismo entre os países do mundo. Então, após o enfraquecimento e a fragmentação do socialismo, o capitalismo acaba se difundindo por todo o mundo e criando algumas zonas de maior força, né? Principalmente na Europa, que era onde a briga era mais forte, né? A Guerra Fria era mais acirrada. Então, o capitalismo acaba se difundindo e enfraquecendo cada vez mais o sistema socialista. Então, essa multipolaridade ela é representada principalmente pelos Estados Unidos, pela Europa e pelo Japão, como a gente pode observar aí no mapa. E atualmente também, pessoal, nós temos outras zonas de influência. E talvez não, a mais conhecida delas seja a China, certo? Que vem se destacado como o mais novo protagonista da nova ordem, né, mundial econômica. E já é considerada uma das maiores potências do mundo contemporâneo, ou seja, da atualidade, né? Então, além de sua importância entre os países asiáticos, ela tem aumentado sua zona de influência mundo afora, com destaque para as atuações na África e América Latina. Então, a gente percebe muito, como foi falado antes, a influência da China no nosso dia a dia, né? Produtos que a gente consome, as notícias que a gente vê voltadas para a economia mesmo chinesa. Então, é uma influência muito forte que hoje a economia da China exerce sobre todo o mundo. Então é isso, pessoal. Hoje foi a nossa aula, um breve resumo sobre essa bipolaridade, o fim da bipolaridade, o início da multipolaridade, né? Um pouco do enfraquecimento da União Soviética, e vai servir como base para vocês responderem principalmente as questões que eu lancei aí no grupo do WhatsApp da gente. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, assimilado. Qualquer dúvida, falem comigo e até a próxima aula. Tchau!